É mais para aqueles tombamentos que o cara entrou com a velocidade errada na curva, vamos dizer assim. Aí o sistema dá aquela corrigida para não tombar. Principalmente assim, ele não consegue mais entrar numa curva da forma como ele fazia anteriormente. Entendi, Tá? O tempo entendi. inteiro o sistema ele vai Ele medir, lê a pista também. medir a inclinação se eu estou numa subida, numa descida, numa curva ou numa Ah, reta. entendi. Né? Então ele faz essas medições assim simultaneamente e começa a trabalhar. Fala, pô, você não está numa velocidade adequada para essa pista. Ah, Ou nessa curva você está você está tendo uma hiperaceleração lateral. O tomamento ele acontece, Rafael, quando você tem um excesso de velocidade lateral. Né? Ele perde a estabilidade e, por consequência, o movimento do tomamento, até a gente tem grandes vídeos que a gente apresenta nas nossas reuniões, a gente mostra exatamente o movimento do tomamento, minuto a minuto, como é que acontece um tomamento, por exemplo. uhum, uhum. Eu ia perguntar, como que é essa tecnologia? É câmera? Hoje os carros para ter tecnologia têm aquelas câmeras 360, né, na Sim. frente, sensores. É a mesma coisa que os veículos normais? E outra, segunda, ele pode ser colocado em qualquer veículo ou não? Isso, hoje a gente atende qualquer modelo de carreta, como eu te falei, a gente tem desde um porta-container a uma carreta que tem carga viva, ou, por exemplo, o transporte de baú, o transporte de mercadorias eletrônicas. O sistema atende qualquer implemento, tá, Rodrigo? Não tem classificação de qual a diferença, se é um tanque, ou se é um bitrem, um rodotrem, ou um container. Idade do veículo. Olha, seria ideal aí uma carreta que tenha pelo menos de 10 a 12 anos de uso, porque você está falando de um produto também muito antigo, né? Se a gente for analisar as temáticas de freio. A gente está falando aqui, Rafael, do futuro da mobilidade, tá? Esses questionamentos, quando a gente se depara com o mercado, a gente está falando de um sistema que, quando existia um caminhão que anda sozinho, a gente já tem a carreta. A gente fala hoje de 2 a 3 funções, tá? Por exemplo, do EBS ou do sistema anti-tomamento. Aqui existem mais de 60 funções, tá? A gente tem sistemas, inclusive, que o nosso mercado ele não suporta o tanto de tecnologia que esse produto tem. Hoje eu consigo, por exemplo, medir o peso da carreta, se ela tem excesso de peso. E eu poderia internamente, com o apoio do gerenciamento de risco, impedir, por exemplo, uma saída de uma carga de uma carreta com excesso de peso. Teu sistema já dá isso. Já permite isso. Entendi. Ou a calibragem dos pneus adequada. A gente tem um problema muito grande que é o superaquecimento de freios. A gente tem sensores hoje que eu consigo fazer lá a calibragem dos pneus e identificar, por exemplo, o superaquecimento. Hoje tem muito problema com isso. A gente tem operações como o Cegonha, né, que também é um veículo onde você coloca pesos de forma desproporcional, ou seja, você coloca uma caminhonete com um peso muito grande na frente, um outro veículo mais leve na ponta, ou seja, se você mesmo cria ali, se não tiver um especialista nessa programação, você mesmo cria um desequilíbrio, né, uma desarmonização, onde o veículo ele vai ficar instável. Né? É como se você pegar, por exemplo, um avião, você equilibra, a gente estava falando um pouco mais cedo sobre aviação, você equilibra o combustível entre as asas. Né? A melhor forma de você ter hoje um transporte seguro é você equilibrar o peso da carga. Uhum. O problema é que a gente tem cargas que são completamente desproporcionais, né? Principalmente quando a gente fala do agrobusiness ou das cargas vivas aí. Então, assim, Rodrigo, atendemos qualquer implemento, qualquer tipo de carreta. A gente está falando do futuro da inovação, da mobilidade, né? Quando tiver um veículo que anda sozinho. Tem uma função que a gente apresentou numa dessas convenções que é muito interessante, que é um sensor de estacionamento. Né, que a gente tem hoje comum no veículo, né? E quando a gente começou a apresentar lá, o transportador falou, pô, mas por que eu quero saber um sensor de estacionamento? Dentro disso eu tenho uma imobilização, ou seja, se você estiver dando ré no seu pátio, tiver uma pessoa, né, eu tive num transportador que ele teve um falecimento de uma pessoa que estava dando ré com a carreta e houve um acidente. Ele freia sozinho. Então, a gente tem muita tecnologia hoje disponível, mas todas elas estão a serviço da vida, ou seja, a logística, a gente entende que está a serviço do ser humano. Né? Então, a gente preserva muitas vidas, também atuamos contra o acidente para preservação do patrimônio, mas nosso maior patrimônio realmente são as pessoas, né? Preservar vidas. A gente tem vídeos quando a gente mostra um coletor de lixo, por exemplo, muito lá fora, né? Ele coletando lixo e muitas vezes tem muito acidente com relação a isso. Então, a gente tem sensores já que param o caminhão e não deixam ter ali um acidente que vai ser, obviamente, fatal. Falando ainda das estruturas das rodovias, né? A gente comentou aqui daquelas que tem uma faixa só, não tem acostamento, você não tem, enfim, diversas condições precárias. E uma das que chama atenção também são as placas de velocidade, né? Uhum. Porque você pega curvas, ou pontes, ou retornos, enfim,
que tá lá a placa para velocidade, mas se um caminhão carregado passar ali naquela velocidade vai tombar. Quanto mais um bitrem que muitas vezes não tem nem o ângulo para se Não fazer a consegue curva, fazer né? a curva, sim. Como é que você tá vendo isso, Diogo? Como é que você enxerga essa problemática assim no... Tá, realmente é um problema nacional, assim, né? Você tem despadronização de velocidades, né? Você Aham. pega uma rodovia, ele vai ter em alguns momentos Bizarro. 3, 4 velocidades para o mesmo trajeto, né? As leis são muito antigas. Recentemente a gente tinha em São Paulo uma lei onde você podia trafegar a 50 por hora em uma pista, na outra 60 e na outra 70 por hora. Se a gente analisar hoje o padrão normal, sei lá, o trabalho que a gente executa, nossas idas e vindas ao trabalho, as nossas atividades, realmente é uma velocidade. A gente quer ter mais tempo, mais performance, mas é uma velocidade ideal. Hoje a gente participa de estudos globais, por exemplo, eu estou conectado com estudos relacionados à Índia, aos Estados Unidos, onde a velocidade lá, por exemplo, eu estava em Paris agora, é 60 km por hora por um caminhão. Quando você fala em questão de um veículo autônomo, né? Quando você fala de um veículo pessoal, né? Como nós conduzimos aqui, qual seria o limite ideal hoje de uma rodovia? 100 por hora, 70 por hora, 120 por hora? Né? Às vezes você se depara com veículos a 200 km por hora e aí você tem grandes acidentes. Então, realmente falta um estudo mais amplo, né? Principalmente atualizado. Muitas vezes a velocidade ela foi desenvolvida há tempos atrás, onde os veículos tinham até dificuldade em atingir essa velocidade. Né? Quando a gente fala, por exemplo, da Marginal Tietê, você tinha lá 90 por hora, mas os veículos tinham bastante dificuldade em atingir esse limite máximo de velocidade, e hoje qualquer veículo do menor potencial, ele ultrapassa isso com facilidade, em um curto espaço de tempo. Aham. Então a questão da velocidade, ela tem que ser reestudada, como a gente falei, fora do país, fora do Brasil, existem legislações específicas para isso, onde realmente não existe esses excessos de velocidade, não existem pistas assim onde o motorista pode trafegar a mais 100 por hora, principalmente com um caminhão. Tá? O caminhão hoje, no máximo, é limitado a 60, 80 por hora em alguns países da Europa, por exemplo. Você acha que no Brasil funcionaria igual na Alemanha, naquelas autobahn lá que tem, sem limite ou não? Nas rodovias? Tudo que quando você fala que é sem limite, você assume um alto risco, né? Principalmente quando a gente fala na questão de prevenção do acidente. Como o nosso negócio é caminhão, o transporte rodoviário, né, a gente tem participação aí e acreditamos que o caminhão não poderia estar mais do que uma velocidade aí de 70, 80 por hora, que seria uma condição muito boa de frenagem, de desvio, né? A gente tem obstáculos, você tem neblinas, grandes acidentes acontecem nas serras, por exemplo. A gente tem aqui dados em São Paulo, que o Sudeste, por exemplo, Minas, São Paulo, representa 43% dos acidentes. Tá? Então, você pega o mapa do Brasil, 43% dos acidentes acontecem no estado de Minas e São Paulo. O que precisava ser feito, por exemplo? Como é que o gerenciamento... Quando a gente fala em gerenciamento, a gente falou um pouco anterior, por exemplo, de projetos. Antigamente, você tinha as grandes gerenciadoras, as empresas fazendo projetos de gerenciamento de risco. Né? A gente tem todos esses dados e várias empresas também têm essas mesmas informações. Deve ser feito um trabalho. Nesse trecho, por exemplo, de Minas, ou nesse trecho que você tem grandes curvas ou grandes trabalhos, um tempo maior de parada para o motorista, um descanso, reduzir a jornada desses motoristas. Eu tenho certeza que com poucos trabalhos você consegue melhorar esses resultados. Com poucos estudo ali você consegue ter uma performance melhor.